Boa tarde, estamos em mais um Ação e Reação aqui pela sua TV Com. Hoje, terça-feira, dia 22 de março de 2016, Dia Mundial da Água. Para me ajudar a fazer o programa na sua TV, na TV Com, a TV da Baixada Santista, o meu amigo Miguel Escandon, dos Amigos da Água. Boa tarde, Miguel. Muito obrigado pela lembrança da nossa presença aqui. Agradeço a você hoje como âncora, Eduardo Filetti. É um prazer muito grande estarmos aqui dividindo esse dia que é importantíssimo para o ser humano, né? E também para me ajudar a fazer o programa aqui nessa terça-feira, Dia Mundial da Água, o meu amigo climatologista, também dos Amigos da Água, Rodolfo Bonafim. Muito boa tarde, obrigado pelo convite aí. É um prazer estar aqui contigo de novo, amigo. Por que está com essa camisa mais bonita aí? Camisa nova, camisa uniforme novo e o Escandon está contigo aqui. O que está acontecendo? É muita lavagem. Não, é que eu passei passou tinta, não é velha. Não, eu tô achando que você foi promovido, porque o Escandon tá com esse uniforme que ele vem aí, desde as corridas da tribuna, que ele sempre participa, com a corneta É que aquela camisa antiga... Com uma camisa azul mais alinhada, aí o que aconteceu? Não, aquela camisa antiga ali é o seguinte, aquela camisa antiga já ia até ser leiloada, porque ela já estava assim, entrando em estado de degradação ambiental, não dava mais, não tinha mais condição, tinha que se aposentar mesmo. Essa camisa aí foi de Saturnino de Brito, Escandon? Porque essa camisa aí já vem para a TV Com direto aqui, se você puser ela vem andando, né? Não, a da Saturnino de Brito tem um tom diferente do nosso. O nosso é azul, dele é mais para o tom assim, cinza para o marrom, né? É outra tonalidade, mas é uma honra muito grande de lembrar dessa figura tão importante para a cidade de Santos, que foi Saturnino de Brito, né? Uma pergunta para vocês, hoje no Dia Mundial da Água, né? Não está na pauta aqui, mas vocês não acham que é uma cidade, por exemplo, Saturnino de Brito, há 100 anos atrás, teve essa ideia maravilhosa dos canais e tal, mas não é muito pouco, em 100 anos não ter feito nenhuma reformulação, ainda existem, Rodolfo, os esgotos clandestinos, né? E muitas pessoas me perguntam na rua, puxa, por que existe esgoto clandestino se tem a ligação? Qual a vantagem para o prédio, para a residência, jogar no canal, já que tem a ligação? Então eu queria que você explicasse isso. Por que existe o esgoto clandestino numa região que já está praticamente 99% saneada, que é a região como Santos? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que deixar claro uma coisa, que a obra de Saturnino de Brito, né, deve enaltecer, foi uma coisa assim fenomenal para a época, né? Aliás, Saturnino de Brito fez outras obras em várias outras cidades do Brasil, né? E existia o projeto de levar todos os dejetos de Santos até a Praia Grande, né? Passando pela Ponte Pêncio, pelas tubulações da Ponte Pêncio e chegando até a região do Forte do Itaipu, né? Agora, o que faltou, Filetti e telespectadores, faltou atualizar essa obra dele, obviamente. Não adianta você fazer um projeto monumental, fazer uma pirâmide, né? E não ter atualização disso, a pirâmide ficar como estava 1000 anos atrás. Você acha que faltou nesses 100 anos uma atualização para isso? Claro, com certeza. Faltou isso de uma atualização. É inaceitável realmente, como você falou, uma cidade que tem 99% de esgotos tratados, ainda com esgoto clandestino. Mas é uma coisa que acontece, principalmente em Santos acontece isso, mas até que a Santos é privilegiada. Se a gente for para outras cidades, por exemplo, Peruíbe, Itanhaém, aí já quer para 45%, 50% tratado, né? E o que é pior é que ali é o seguinte, o turista, muitas vezes para poder fugir do imposto, né, acaba fazendo mesmo essas rotas alternativas aí, que vai comprometer o sistema... Mas ali é fossa, né? Tem muita fossa, mas também tem fossa que pega lençol freático e já complica a coisa, Pois né? Então, e aí o turista, infelizmente, para poder fugir, né, de pagar taxas, né, faz esse tipo de ligação, né, e acaba comprometendo toda a população de uma cidade, né? O turista que vem nos visitar, ele é muito bem-vindo, mas ele tem que observar essas regras, né, básicas. Escandon, essa questão aí da esgoto clandestino, que ainda preocupa, mesmo em cidade como Santos, e muito mais em outras cidades da região que não tem um saneamento tão formado como a cidade de Santos, né? É aquilo que você falou, quando esse gênio Saturnino de Brito idealizou, foi idealizado naquela época para aquelas condições. E a evolução, tudo na vida tem que se adaptar, se adequar, atualizar. Isso tudo foi feito de uma maneira diria meia boca. Não existe
um planejamento de atualização. E põe-se nisso, Filete, que o comportamento humano também mudou. Houve alterações de comportamento com relação à cidadania, a lixo, a postura de um ser humano na sua região onde ele mora, e no caso aqui Santos e região. Então esse comportamento que está se fazendo hoje do ser humano com relação ao meio ambiente, nós estamos vendo uma série de degradações, uma série de agressões, que tudo isso, Filete, vai vir em reverter isto em saúde, em doenças, em insetos que vão gerar doenças, e esse caldo de problemas fica se colocando, empurrando um para o outro, dizendo... Mas eu diria a você o seguinte, nessa data que eu acho que é uma das datas do calendário na humanidade, uma das datas mais importantes, uma vez que a água é a existência da vida, a mídia não dá uma atenção devida, porque a mídia funciona em cima dos interesses comerciais. Mas acontece que a existência humana sobrepõe a qualquer coisa. O que está acontecendo? A TV Com, nesse Programação Reação, é o único programa que está se dedicando ao tema água. Então eu dou os parabéns à direção, a você no comando. A produção, né? A produção, Daiane, principalmente, toda produção, essa... né? E essa linha de conduta desta emissora faz com que nós sintamos confortáveis e que a gente tenha um universo muito grande de informações que podem agregar naquele que está nos vendo, agregar valores de comportamento e de resposta a uma condição de vida humana decente, que é passar pelo mundo com saúde. Mas se não tiver uma água em condições, você não vai ter saúde, não é possível. Então, aí você põe os dengue, põe zika, vírus, põe uma série de coisas, e você vai ver que a água transita em tudo isso. Então, essa proposta do Amigos da Água é, na verdade, levantar uma bandeira humanitária. Nós estamos levantando essa bandeira há 16 anos, Filete, você é testemunha de quanto nós nos doamos, tentamos passar para as pessoas da importância e confesso a vocês, aquele que está dividindo conosco, o volume de informações científicas que detemos, acredito que é raro de encontrar em outras propostas de entidades, porque nós vemos acumulando, e estávamos dizendo em reunião de ontem, nos preparando para esses dias, como é que se forma um amigo da água? Quanto tempo demora? Eu diria a você o seguinte, demorou até agora 16 anos. A construção do pensamento Amigos da Água, que é muito maior do que o tempo que nós temos para falar, viu, Filete? Tá certo. Pode daqui a pouco o nosso WhatsApp na tela, já tem gente mandando aqui para o WhatsApp da TV Com, mas eu só vou ler depois do intervalo, não fico lendo aqui, fica chato. Mas são pessoas que viram na tela nos programas passados, né? Ô, Rodolfo, o outono chega trazendo dias mais belos na Baixada, né? E São Paulo registrou aí o 7º verão mais chuvoso, né? O verão que terminou no dia 20, mais chuvoso desde 1995, né? Então, eu queria que você falasse sobre a questão das chuvas, do outono, como é que vai ser esse outono para a gente, se vai ser de muito calor, se vão ser chuvas. Tivesse uma previsão aí para o telespectador da TV Com. Então, Filete, é assim, o clima, ele também, o tratamento que se dá é muito parecido com a relação médico-paciente. Vamos supor, você vai numa consulta médica, vai no pronto-socorro, né? Aí o médico, você relata, olha, eu estou com dor de garganta, não sei o que lá, eu estou com febre, né? Aí ele vai dar um medicamento, talvez um antibiótico, né, para passar aquela infecção. Aí praticamente é certo o diagnóstico que a pessoa está com. Aí vai escutar a pessoa, vai ver a temperatura, tudo. Que a garganta está inflamada, e viu que está inflamada mesmo, né? Agora, de repente, existe além da dor de garganta, existe uma infecção maior, de repente uma dengue, aí por trás. Ah, tá. Sintoma inicial de dor de garganta, exatamente. Mas uma baixa resistência, tem um chikungunya, uma dengue, de repente, uma zika, de repente aquela dor de garganta está camuflando algo maior. Lógico. Não é isso? E as doenças começam, esses infecciosos começam iguais, né? Fraqueza,
diminuição de apetite, febre, quer dizer, tá tudo no meio da dengue, parecido, né? zika, gripe, chikungunya, tudo viroses, né? Exatamente. E aí, é lógico, o médico trabalha justamente com esse cenário de lógica, né? E de afastar, né? Aquilo que não é daquilo que pode ser. E em climatologia é parecido, né? Por exemplo, então, essas chuvas de São Paulo, por exemplo, culpa do El Niño, né? Culpa do El Niño. Então, como o El Niño foi um dos mais fortes da história registrada já, então, logicamente, está se atribuindo essas chuvas ao El Niño. Mas pode ter sido outra coisa. Como, por exemplo, você vê que nós estamos atravessando uma fase que é um ciclo de 30 anos. A cada 30 anos muda, né? Você tem mais laninhas, que é o resfriamento, e mais El Niños, que é o aquecimento. Nós estamos numa fase negativa, que seria para a gente ter invernos mais rigorosos. Realmente tivemos aí em 2003, 2011, tivemos invernos bem rigorosos mesmo, né? 2011 e 2013, 2013, mas 2014, 2015 não. Pois é. Quase nem tivemos inverno. Acho que 2014 foi uma semana de frio, né? Pois é, estamos numa fase negativa. Aí pode se atribuir ao aquecimento global. Aí vem a primeira coisa, de repente não é o aquecimento global, como eu te falei, o caso da garganta, não é isso. Está camuflando outra coisa. De repente pode ser o desmatamento da Amazônia. Já foi comprovado aí que na Austrália, por exemplo, que é um... Também tem desmatamento na África também, Sim. né? Tem desmatamento na Amazônia, na Oceania, na África, não é Então, só aqui que tem, né? Então, por exemplo, na Austrália, por exemplo, que tem um clima semelhante ao nosso, por exemplo, não teve esse inverno fraco como tivemos no ano passado, que foi atribuído ao El Niño. Foi um inverno mais dentro do limite, normal, né? Então, no Brasil, de repente, não é o aquecimento global, é o desmatamento da Amazônia, da Mata Atlântica, até mesmo aqui no nosso litoral norte, Ubatuba. Tanto está sendo devastado da Mata Atlântica para fazer condomínios fechados, fazer resorts, né? Aqui mesmo, na região do Bertioga também. Claro. É tudo Mata Atlântica, né? Mata Atlântica. Vai Então, matando um pouquinho por dia, no litoral, vai matando, chega uma hora que... Então isso daí vai afetando as massas de ar, né? O padrão de ventos, né? Então no inverno você vai tendo, por exemplo, massas de ar mais quentes, que deveriam ficar mais na região do centro-oeste, invadindo o estado de São Paulo, por exemplo, trazendo muita secura do ar, temperaturas acima do normal, né? Por exemplo, 2014, como você falou, né, foi um ano bem quente. E não teve El Niño, e nem Laninha. Como dizem muitos climatologistas, foi um ano de lanada. Quer dizer, foi um ano de neutralidade. A temperatura do Oceano Pacífico estava normal. E por que teve esse aquecimento? Por que teve esse calor? Mas aí a Dilminha fez aquela coisinha, né? Baixou a luz, né? O cara dormia de ar-condicionado ligado, 4 ventiladores e tal, né? Depois a Dilminha viu que estava meio camuflado, aí deu aquele aumento gigantesco, né? Ela baixou, depois que acabou a eleição, coincidentemente ou não, ela deu aquele aumento abrupto da luz, né? Que o cara não usa e todo mês ele sobe. Quanto menos tu usa, tá subindo mais, né? Uma coisa esquisita. Você está usando menos e está vindo a conta mais cara. É que tá, então, né? Agora, parece que não tem muita lógica aí. né? Porque em 2014 a luz ainda estava barata. Não barata, né? Mas estava razoável. Agora, se você for usar ar-condicionado, ventilador, como nós usamos em 2014, a coisa complica, né? Muito complica. Muita gente que esse verão usou muito pouco. Né? O meu vizinho mesmo usava até no outono o ar-condicionado. Esse ano foi, acho que, uma semana no máximo que ele usou. Quem? O seu vizinho? Meu vizinho, ele usava até no outono. Você vê só, né, Filete? O Escandão dorme de ar-condicionado ou não gosta, Escandão? Não durmo com ar-condicionado. Mas ventiladorzinho? Muito pouco. Eu tento me adaptar ao clima. É que as glândulas sudoríparas dele não são muito ativas. O Escandão é uma pessoa muito culta e morou, assim como Rodolfo, morou em vários países do mundo, né? E o Escandão, ele sempre compara tudo com inseto. Eu acho que essas questões adaptativas do Escandão, ele fica estudando inseto para tentar se adaptar. Não, porque pode imaginar... Você sempre fala de inseto, pô? Pode imaginar que eu vejo muito Homem-Aranha, não é nada disso. Na realidade, a água, Filete e ouvintes, a água, ela permeia tudo. Se a luz aumenta, pode ter certeza que a água está nisso. Se a inflação está sendo motivo de evolução, é porque a água está contida. De que maneira? Há um problema de colheitas de frutas e legumes, tudo isso está ligado à água. Então, a água, a própria corrupção, ela tem elementos que estão colocados com a água. Então, a água está ligada. Será que o presidente Barack Obama, quando foi para Cuba ontem, bebeu água cubana ou levou água mineral americana? Que você ou bebeu água Perrier da França? Segundo eu tenho informações, a Casa Branca, na figura do presidente,
ele tem a água dele própria. Ele Isso. leva onde for. Ninguém da equipe da staff americana utiliza qualquer alimento e água de qualquer origem, seja a mais pura do mundo. Tem que ser sobre os critérios da Casa Branca. A água. Então, tive assim a pachorra de entrar em observações que a maioria não pensa. Por exemplo, você que viajou de avião e sabe disso, onde vai parar o esgoto do avião? Né? A maioria das pessoas viaja de avião e não sabe, né, que o esgoto vai em algum lugar. E as pessoas imaginam, esse esgoto que está do avião, eles jogam lá de fora. Não, eles não jogam. Reservatório. Eles congelam todo o esgoto. O esgoto é congelado e depois é feito um sistema de captação. Eu estou falando isso porque a água, ela tem inúmeras Ele é congelado curiosidades. e depois ele quando chega em terra, ele vai para um departamento, não é isso? Ele tem uma unidade própria, fica na cauda do avião, já para você ver como a gente pesquisa a água, que até esse tipo de preocupação a gente tem, de querer saber para depois passar para o espectador ou aquele que recebe a nossa mensagem, passarmos o raciocínio do trânsito da água. Porque a água é a mesma que Jesus bebeu, ela só se recicla, ela entra no ciclo da água e nós estamos bebendo água. Agora, de que maneira essa água está vindo a nós? A equipe do Barack Obama, lá do presidente, está tomando água. Só que a água que ele está tomando passou por critérios técnicos, uma série de elementos, e ele pode tomar. Só que, com certeza, essa água, ela veio do ciclo da água. Veio da Califórnia, veio do Texas. Até lembrando um pouquinho, né, essa curiosidade da água, na Fórmula 1 também, né? Fórmula 1, outra vez, o piloto ele tem que tomar um líquido isotônico, né, tipo no Gatorade, para não apagar, porque ele pode sofrer um apagão. Olha, que legal. Gatorade. Estão fazendo propaganda do Gatorade aqui, ó, vocês podiam pôr aqui na camisa. Amigos da água, Gatorade. Faria uma propaganda. Então, olha, vocês da Gatorade estão em Santos aqui na Baixada, que tem representante, olha lá, vamos fazer um uniforme novo dos Amigos da Água e com a propaganda do Gatorade aqui, né? A propósito, muito bem observado, com certeza o empresário que estiver dividindo esse momento, nós temos como levar o produto dele, desde que esteja dentro dos critérios, né? Dos critérios Amigos da Água, que essa empresa tenha, no mínimo, as condições básicas para que possamos estar em conjunto. A Sabesp, né? Pode participar? A Sabesp, se quiser pôr Amigos da Água e Sabesp? A Sabesp é uma concessionária que ela não é amiga da água, ela é uma empresa. Aliás, a direção da Sabesp... Né? Também não é inimiga. Não digo inimiga, mas se não é amigo, também não é inimiga, mas também não é amiga. Essa pergunta é complicada. Também não é amiga. Se ela não é inimiga, também não é amiga. Quer dizer que a Sabesp teria que passar por um processo rigoroso de conduta para entrar nos Amigos da Água? Essa concessionária, como outras qualquer, elas visam lucro. E o lucro não é o objetivo do Amigos da Água. Então, uma coisa é você falar, outra coisa é você sentir, você vestir a essência. Nós não somos mercenários, nós não ganhamos para lidar com água, nós somos voluntários. Então essa concessionária, eles são profissionais que ganham dinheiro e nos estatutos dessas concessionárias se colocam como desdobramento de que eles devem fazer isso. Porém, uma coisa é falar e outra coisa é ser. Então, existem muitos componentes nessa concessionária que estão fora do padrão do que é um ser social, um ser ambiental, um ser que seja um cidadão de comportamento. Então, eu quero dizer isso, como posso dizer, para qualquer categoria, seja ela medicina, arquitetura, existem os profissionais e aquelas pessoas que, como ser humano, ele é realmente uma pessoa que é um cidadão. Que é um cidadão? Um elemento que se porta na sua pátria e busca que a sua pátria tenha as condições ideais para ele construir a sua vida, fazer os seus amigos, fazer a dignidade da vida. Isto eu chamo de pátria. Agora, o indivíduo que joga uma sujeira, o sujeito que polui, o sujeito que desperdiça, ele não merece viver nessa pátria, ele tinha que buscar outra pátria que não é esta. Então, mas voltando ao caso da Fórmula 1, então esse líquido isotônico aí, né,
Então, eu li a matéria a respeito disso daí, aí quem estava escrevendo a matéria falou assim, que não pode ser usada água, tem que ser o líquido isotônico, sais minerais, ok, tá certo, para não dar um apagão, para não desidratar. Agora tem uma coisa, só que a miopia tão grande que existe por aí ainda a respeito da água, né, que não percebe que o líquido isotônico é feito basicamente de quê? Água com sais minerais. Então pronto, aí ele coloca o líquido isotônico como fosse outra coisa, leite, uma outra categoria, como fosse mais do que a água, mais precioso. O leite é 90% de água, Exato. Né? Ou seja, 90%, 80%, ou seja, a vaca bebeu água, nos seus dutos ela transformou o sangue em leite, né? Ela transformou o sangue, passou pelos dutos, transformou aquele sangue, aquela que tem água, em leite, e aquele leite que é proteína com água, com sais minerais, é 90% água. Por isso que eu gosto de falar contigo, fazer programa contigo, porque você é um médico, você sabe muito bem do que a gente está falando. Não, e realmente o isotônico é água. Se você tomar um suco, tem água. Se você tomar água de coco, é água. Também teve que extrair água do solo, como o Escandão falou, para produzir aquilo lá. Então tudo, né, roda na água. Veja só a importância de ter uma pessoa como você comandando esse programa, porque você é um profissional da saúde animal, mas você é animal, nós somos animais. Lógico. Então, quanto estudo você não fez no ser humano que você está colocando no animal? Porque você tem que entender o que ele está sentindo. Quer dizer, tudo isso é fruto do quê? De milhões de anos que a natureza construiu um ser humano, ser pensante. Mas o ser pensante, curiosamente, ele é um ser destruidor. Ele é um pensante estranho. Eu traria à discussão a seguinte coisa, e colocando você como elemento de estar intermediando isso. A que você atribui essa degradação, essa falta de consciência, se um ser humano chegou a um nível cultural, educacional, enfim, de nível de evolução, a que você atribui essa caminhada cada vez mais destrutiva? A que você pensa, Filete? Você que é uma pessoa ligada ao universo da saúde. Eu acho que é uma inversão de valores. Mas, por exemplo, muita gente também, a gente tem que ver sempre o lado bem, né? Do bem. Ontem eu estava na rua e um rapaz chegou para mim, eu vou até... É o Curitiba, ele é da família do Bonavides, né? Falei, poxa, Filete, eu levei uma ave na tua clínica à noite, e eu liguei para os lugares, não quiseram pegar, e o teu enfermeiro falou, não, a gente pega. Ele ligou para mim, eu não sabia nem que era ele, tá? Aí o Curitiba... Eu peguei dele, o Curitiba é dentista, pegamos, tratamos o animal, e depois ligamos para o número que estava lá, que eu nem sabia que era dele, e falei, nós vamos soltar, você quer vir ver a soltura da ave? Quero. Porque é importante você pegar, mas hoje no Brasil você tem que mostrar também. Senão o cara acha que tu pegou e jogou num canto. Quer dizer, pegar já é uma atitude nobre, né? Sim, você pegou, não tem fins lucrativos, você vai gastar o material com aquele animal. Mas se você também não provar que ele ficou bom, ou tal, também, né, tem que provar. Nós ligamos para ele e tal, falou, pô, meu filho achou mó legal, porque vocês não fizeram nenhuma pré-requisito, pegaram tal. E um menino de 8 anos, 9 anos, com sensibilidade de ver uma ave no chão e não querer deixar ficar doente. Nessa época do ano, no final de verão e começo de outono, muitas aves caem do ninho, é muito comum. Eu estou com 3 rolinhas na clínica, estou com um quero-quero, é comum, as pessoas levam porque muitos animais se perdem, então é uma época propícia para isso, né? Então, eu acho que as pessoas esquecem, quando judiam um cachorro, que muitas vezes o remédio que ele tomou, que a mãe dele tomou para dilatar os seus órgãos genitais quando ele nasceu, foi uma molastina que foi testada num cachorro, uma ocitocina, que muitas vezes aquela anestesia que de repente o pai dele precisou para uma cirurgia que foi feita, ou seu filho, ou ele mesmo, foi testada primeiro num cão, num cavalo, num porco, né? Porque o porco se assemelha muito, muito fisiologicamente ao ser humano, né? Porque o cão é um carnívoro, né? Ele come carne. A ração também tem carne, mas o cão é um carnívoro. O porco é um onívoro. E nós somos onívoros. Nós comemos doces, nós comemos ovos, leite, carnes, frituras. Então, assim, a gente come tudo. É igual ao porco. É um porco, se você jogar tudo, ele come também. Então, nós somos onívoros. Então, fisiologicamente, nós se assemelhamos muito ao porco. É que é muito mais difícil você criar porco, que é mais um animal assim mais maior, um animal que come mais, do que você fazer experiência em cães. Então, infelizmente, muitas experiências foram feitas em cães, como no caso dessas experiências ridículas, nos beagles e tal. E, sendo uma coisa horrível, triste, mas foram realizadas. E os cães trouxeram aos seus progressos à ciência.
assim como a Polícia Federal, que está de parabéns, hoje todo mundo elogia a Polícia Federal, tem cães aqui no mundo todo para farejar drogas, assim como a Polícia Federal tem cães para farejar bombas, pólvora, enfim. Então, os cães, assim como a Polícia Militar utiliza os cavalos para fazer defesa, os cães, então, os cães dos autistas, os cães dos cegos, então, o animal sempre colaborou com o ser humano, né? Quem não tem uma pessoa em casa, às vezes com depressão, que o médico manda comprar um gatinho... Terapia, né? A terapia com os animais, né? Para as pessoas autistas. Então, hoje, os animais estão ganhando muito... Também, né? Ecoterapia, pô, bacana, também, aqui em Santos, tem em São Vicente. Então, é muito importante. Então, as pessoas não têm essa noção. O Escandão falou uma coisa muito importante, que tem pessoas que judiam, entidades, tudo, que a gente não sabe por quê, porque deveriam dar muito valor aos animais. Eu sei que o Escandão é amante dos animais, o Rodolfo também, porque hoje em dia a gente evoluiu muito a ciência pelos animais também, né? Então, você sabe que nós temos documentos que eu vou colocar em primeira mão ao espectador privilegiado da TV Com, que está dividindo conosco esse momento, e com certeza absoluta, nós estamos embasados na verdade. Essa é a linha nossa de existência. Então, toda a informação ela está embasada na verdade, em pesquisas exatas. Eu vou dizer o seguinte, esse comportamento da humanidade, ele tem uma... Onde está esse... Por que a humanidade, sabendo que não deve fazer, faz? E por que ele degrada? E por que ele sabe que isso é o caminhar de uma destruição? Então, os cientistas chegaram a uma conclusão que, ao estudar o corpo humano, né, e ao estudar o cérebro, chegaram a um denominador, e são documentos que estão em nosso poder. Os estudos que foram feitos no cérebro foram estudados numa outra parte do corpo, e foi descoberto que existe um outro cérebro no corpo humano, que este cérebro é idêntico ao cérebro que nós temos. E onde fica esse cérebro? Fica no intestino. Então é o segundo cérebro que o ser humano tem. É ali que ocorre grande parte do comportamento inicial do reflexo do organismo, dores e qualquer manifestação. Então, o intestino tem células neurais idênticas ao cérebro. Então, existe o segundo cérebro. Então, a discussão, e essa eu ponho aqui a detonar por um processo polêmico, e gostaríamos de multiplicar isso e colocando os fatos à discussão, que esse segundo cérebro está agindo, o segundo cérebro que eu estou me referindo, volto a dizer, fica no intestino. E esse segundo cérebro é que está fazendo a humanidade destruir. Porque estão se pensando com o segundo cérebro. É pelo intestino que a humanidade está pensando. E descoberto por um veterinário, esse segundo cérebro. Um veterinário alemão. Então é... Porque o estudo do veterinário é tão importante que dá muito mais campo de pesquisa, porque não limita tanto quanto ao ser humano. Com certeza. Foi um dentista que descobriu anestesia, né? Quando ele estava vendo uma arte circense, né? Estava num circo e o palhaço se cortou com um arame ou com algum objeto cortante que estava naquelas hastes do circo e continuou pulando, né? E o cirurgião dentista, na época, né? 1800 e pouco, ele foi conversar com ele. Puxa, você teve um corte aí de tantos centímetros e não sentiu nada? Aí o palhaço falou para ele que para ele ficar mais excitado, ele cheirava clorofórmio. Então o dentista viu que o clorofórmio excitava, mas diminuía a dor também. Então foram as primeiras anestesias, aquelas que antigamente o cara tomava uma pancada na cabeça, o outro põe um pau na boca para ficar segurando, depois já começou a cheirar o clorofórmio, o éter, né? Então foram as primeiras anestesias que não foram descobertas por um médico, e sim por um cirurgião dentista. Como essa parte do coisa foi descoberta por um veterinário, como os médicos também descobriram muitas coisas, os fisioterapeutas, os biólogos, então a ciência tem que trabalhar em conjunto, né? Nós vamos a um breve intervalo, depois já voltamos hoje no Dia Mundial da Água.
A clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Uma torneira mal fechada desperdiça 12 litros de água por minuto, 700 litros a cada hora, mais de 16 mil por dia. Você pode colaborar com a sustentabilidade. Todos estão convocados. Cooperação. Dia 22 de março, Dia Mundial da Água, Dia Mundial de Cooperação pela Água. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Porta. Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta ao segundo bloco do TV Com. Hoje, ação e reação na TV Com, com a presença do climatologista Rodolfo Bolfin, também dos Amigos da Água, e do presidente dos Amigos da Água, Miguel Escandon. Vamos falar dos apoiadores, né? Porque senão o debate fica quente aqui e não dá tempo muitas vezes, né? Então, vamos falar da Ozan. Faça como o meu amigo Miguel Escandon, preocupado com a água e com a saúde, ele já fez Ozan. www.ozan.com.br, ou também como o Rodolfo, que já fez o Ozan familiar para todos os seus familiares, para ficar protegidos, para eles ficarem protegidos. Ligue para o 32
288000. Ozan, fale com o Fábio Garibe, amigo do Augusto Capô de Casa. O Augusto que está me dando a oportunidade de estar aqui hoje no programa, mas daqui a pouco ele está de volta, né, para conduzir o programa de uma maneira melhor. Mas eu estou com gente boa aqui, como o Rodolfo, Miguel, ontem Vicente Cassione, enfim, o Dr. Clemente, que estão me ajudando a fazer o programa para que você tenha um programa de qualidade, assim como os programas da TV Com. Hoje, Dia Mundial da Água, vamos falar do segundo apoiador também, que é o Boqueirão Express Grill. Boqueirão do meu amigo Nelson, São Paulino, de cabeça quente. Eles, São Paulo e Palmeiras, não vêm bem. Não estão bem na Libertadores, não estão bem no Paulista, hein, Rodolfo? Só na Libertadores, né? Então, olha quanta comida gostosa aí no Boqueirão, ao lado do Santa Cecília, e em frente ao Super Centro do Boqueirão. Você vai lá, faça como o Miguel Escandon. Toda sexta-feira vai lá no Boqueirão, conversa com o Nelson, São Paulino de cabeça quente, o Paulão já corintiano, já mais tranquilo, né? É verdade, caramba, você sabe tudo, não, Filete? Eu conheço, a gente tem que... Sabe até que eu estou no plano da Ozan, que coisa, vai ser fofoqueiro lá na clínica Filete. Conseguiu um desconto lá com o Augusto, falou que era amigo do Augusto, você aqui da TV Com, fala que é amigo do Augusto Capô de Casa e pede um desconto lá na Ozan, tá? Bom, voltando aqui, a Valdirce de Imbaré manda um abraço, fala que o programa está muito bom. Um abraço para a Valdirce. O Aldinei fala, Filete, Dilminha, ela é sua amiga? Não, Dilminha é um jeito carinhoso, está todo mundo batendo nela. Eu também estou chateado com ela pela questão das corrupções, a má gestão, tudo, mas eu falei Dilminha porque em 2014 era Dilminha, abaixou a conta da luz, estava tudo light. Mas depois, má gestão na Petrobras, aumento do dólar, inflação, desemprego, muita corrupção no governo, né? Então todos nós estamos chateados, né? Que querem o bem do Brasil com o governo, né? Que é realmente muitos impostos e pouco retorno para a população, né? Rodolfo, dando continuidade à questão que o Escandon levantou muito bem, que os animais deviam ser valorizados, que os animais, a descoberta de muito remédio foram com os animais, ele citou um médico veterinário aí que descobriu que no intestino tem células equivalentes ao sistema nervoso central, enfim, essa questão aí, depois eu comentei dos animais que ajudam, né, os autistas, você falou do problema dos cavalos que ajudam as pessoas também, enfim, nós somos tudo isso, e hoje em dia tem até a guerra pela água, né, e você está estudando muito essa questão, além de ser climatologista, que você aparece em vários programas falando do clima, nas nossas TVs co-irmãs, você também está estudando a problemática da água mundial, né? Sim, nós todos, né, nós, há 16 anos estudamos água, e as guerras pela água, obviamente, já existem há milhares de anos, né? Principalmente nos países que têm pouca água, como, por exemplo, a Síria, por exemplo, o Egito, né? E com relação ao Egito e à Síria, principalmente a Síria, a questão do Estado Islâmico, aquela coisa toda, né? É assim como foi falado a respeito desse preconceito, essa falta de sensibilidade com os animais, também, às vezes, coisas encobertas que não são passadas pela grande mídia. Lógico. Né? Que a gente está estudando aí as entrelinhas, né? Então, existem teses, inclusive, teses muito bem feitas, que indicam que a Al-Qaeda, né, o Estado Islâmico, foram formados principalmente pelo inconformismo de mais de 1.500.000 fazendeiros na Síria, com a degradação dos rios da região, o Tigre e o Eufrates, a seca, a poluição, porque também não adianta você ter um rio caudaloso, às vezes, e está poluído. É água que você não tem disponível. Não pode usar, ela é uma água contaminada, né? Então não dá para pescar, não dá para usar para agricultura muitas vezes. É caro para fazer a higienização, né? E por conta dessa insatisfação, que não foi bem recebida pelo governo, não teve apoio, como aqui no Brasil, né? Essas pessoas, justamente porque lá o problema da água é muito mais grave do que aqui, essas pessoas começaram a entrar em guerrilhas, em se organizar de outra maneira, de forma a garantir essa água de uma outra maneira. Claro que de um modo completamente abominável, que é o terrorismo. Mas querendo dizer, colocar um lado, vamos dizer assim, humano, uma justificativa, porque apareceram certos grupos. É muito fácil falar mal, né? Porque o árabe é isso, porque o judeu é aquilo, porque o alemão nazista... Não estão vendo lá para saber, né? Pois é, as informações chegam deturpadas. É claro que não justifica o terrorismo, de forma alguma, mas é claro que... Mas não é toda pessoa que mora lá que é terrorista. Exatamente. Por exemplo, né, você vê nessas fugas que existem para os países da Europa,
tem engenheiro, médico, lixeiro, carpinteiro, biólogo, tem tudo, por exemplo. E eu tenho uma amiga minha do Guarujá, que ela faz campanhas humanitárias, ela vai para esses lugares e tal. E ela falou que foi muito melhor trabalhar na África. A informação aqui é importante. Eu gosto muito de conversar com as pessoas para pegar um pouco para a gente passar também, né? Ela falou que na África as pessoas não tinham nada. Quando você chegava com uma garrafa de água, um iogurte, um chocolate, para as pessoas era como... Era uma coisa assim, um puro êxtase, né? Tipo a música do Frejá, né? Então, era um puro êxtase, porque a pessoa nunca teve nada, tive muito pouco. Na Síria já é diferente, porque as pessoas tinham tudo. Elas dormiam no ar-condicionado, elas comiam chocolate, elas passeavam, elas iam no cinema, elas tinham TV a cabo. Como no Brasil, tem pobreza, mas a pessoa vai para na padaria do Carlinhos, meu amigo, um abraço, vai ver o jogo do Santos lá no pay-per-view. A pessoa vai na praia, toma banho de chuveirinho. Mesmo a pessoa tem um certo conforto, né? E eles perderam tudo. Ou seja, eles perderam casa, perderam emprego, perderam carro, perderam todo mundo, a família se separou. Quer dizer, é muito mais, assim, foi muito mais comovente ela participar desse movimento que na África. Porque ela falou que na África o pouco que dava era muito. E lá o pouco que dava não era nada, porque eles tinham tudo. Então, Filete, a tradução... O que a gente quer colocar, só para finalizar, né? A gente quer colocar aqui para o telespectador é que a água, ela está por trás de muita coisa. Você está bem com a Receita Federal ou não? Oi? Você está bem com a Receita Federal? Acho que sim, está todo mundo te olhando ali no prédio, tá vendo? Tem olha lá, o prédio da Receita Federal. Estão com luneta olhando pra gente aqui. Um abraço pessoal da Receita Federal aqui pertinho da gente. E o Escandão está de trás da Portuguesa do Santista. E a água está por trás da Burrinha. Ó, Burrinha, não está tendo jogo lá agora, não, Escandão. Não está. Uma bola passou lá. E a água está por trás de tudo isso. Atrás dos problemas da economia, da política. Como esse caso aí, da Síria, dos países. Então, logo no Iraque vai ter mais problema ainda. Então, só para traduzir ainda mais com outras palavras, quando falta-se as condições básicas, que é alimento e água, há uma relação de conflito social e existem forças que interessam agrupar todas essas forças em função do interesse religioso ou da região. Então, a explicação que muitas pessoas não entendem como é que a Síria chegou a esse nível e como é que o Iraque, então, a destruição da essência da terra e da água é que gera os movimentos sociais que são usados por interesses religiosos ou outros. Monta-se os chamados os exércitos que eles estão montando e as pessoas daqui não entendem como é que pode. E é essa a explicação que o Rodolfo está falando. A água tira as condições de agricultura, tira as condições de conforto e a energia que é gerada pela água. Como é que fica isso? É uma convulsão social. Daí essa explicação que você muito bem falou, e o Rodolfo levantou essa causa, e a gente está fechando esse pensamento da guerra pela água, pela importância e que a caminhada da sociedade está caminhando no mundo para esse tipo de conflito, né? O acesso à água de boa qualidade. Mandar um abraço para o engenheiro Wander Soares, para o Nelson Rodrigues, ecologista Nelson Rodrigues, que é o homem que fez aquele trabalho do óleo, né? Recolher óleo para não atrapalhar nossos mananciais. Para não Nelson contaminar. Tem o programa Meio Ambiente e Cidadania aqui na TV Com, né? Que grava todas as quartas-feiras aqui. Já fomos até motivo de entrevistas. Muito bacana o Nelson com o seu programa. O Valmir Lopes e o Aldo Neto, 2 assessores de preço. O Valmir que estava aqui agora no programa do meu amigo Paulo Alberto Capitão. O Passarinho, toda a equipe do Paulo Alberto que sempre está ligada no programa. Um abraço, Passarinho. Grande Passarinho que faz a matéria na Tribuna, domingo, sobre o futebol do passado, que a gente pode lembrar, né? A gente vai ficando mais velho, né? Não, mas tem um programa diário que ele participa. Não, participa aqui no TV Com, já falamos. Não, na rádio. Na rádio também, na rádio às 6 horas da tarde, com o né? Márcio Calves. Ele é o Márcio Calves, um abraço para o Márcio Calves também, né? E o Passarinho é uma pessoa muito boa, escreve lá no jornal A Tribuna de domingo, e é engraçado, viu, o Escandão, antigamente ele escrevia e eu não lembrava de nada, né? Tinha 30 anos, caramba, isso aqui eu não vi. Mas agora você vai ficando mais velho, como é 40 anos atrás, você começa a lembrar. Santos e Portuguesa, o jogo que deu empate em 73, né?
que o Santos fez 3 pênaltis, fez 3 gols, e a Portuguesa em 3 pênaltis fez 1. A história do futebol. Faltava o Pelé e o Edu para bater. Aí o juiz Armando Marques, né, que se acha uma sumidade, o juiz que perseguiu o Pelé, o Armando Marques acabou o jogo, né? E eu estava no jogo junto com o meu amigo Neno, que tem a banca na Marechal Deodoro, e com o meu amigo Danone, que já está no Oriente, né? E voltamos de fusquinha, contentes com o Santos campeão paulista 73, quando a Jovem Pan, na época, acho que o Osmar Santos, o pai da matéria, o Osmar Santos, ele fala daquele jeito, hoje o Santos e Portuguesa, os dois são campeões. Por quê? Porque a Portuguesa, o Otto Glória, como faltavam 2 pênaltis para o Santos e 2 para a Portuguesa, se o Santos perdesse os 2 e a Portuguesa fizesse os 2, a Portuguesa empataria com o Santos. Olha, empataria, hein? Deu raiva esse dia. Só que teria Pelé e Edu para bater pênalti, e a Portuguesa, que já tinha perdido 2 pênaltis, tinha que fazer os 2. Aí eu tô descendo a Anchieta com o Fusquinha, aquele radinho, né? Radinho Excelsior, e me deram empate. Nossa, isso aí pagaram tudo que roubaram a Portuguesa Esportes. A Portuguesa Esportes sempre é roubada, né? Foi roubada contra o Corinthians com o Castride, sempre foi roubada. Mas esse roubo da Portuguesa contra o Santos foi um absurdo. E é o que o Armando Marques também deixa para a história. Também que ele acha que é o melhor árbitro do mundo, mas fez essa lambança com o Santos, né? Como fez o Márcio Rezende de Freitas também em 2005, né? Uma lambança também, né? Acho que você deve lembrar, não sei, né? Deve lembrar do programa que dava na Bandeirantes. Gol, o grande momento do futebol, você lembra? Lembra? Bacana. Lembrava os grandes clássicos, né? Canal 100 também passava, o Alexandre Santos, né? Ainda tem esse programa, viu? Um dia você está vendo, poxa, não acredito, esse programa não existe. Gol, o grande momento do futebol. Você não me respondeu aí sobre o outono, como é que vão ser a chuva, se vai dar praia, se vai ter muita chuva. Então, a gente trabalha com um médico, né? Tentando fazer um diagnóstico aí. E é difícil a longo prazo, né? Logicamente que existem supercomputadores por trás dessas previsões aí. Mas a gente não pode confiar só em supercomputador, né? Não, mas dá uma base, não é obrigado a ser. Claro que não, não dá para acertar tudo, é uma previsão, né? Uma previsão, né? Olha, como o El Ninho está perdendo intensidade, né? A gente deve ter um outono um pouco mais frio, um pouco mais ameno do que foi do ano passado. No ano passado teve um aquecimento maior por conta desse El Ninho, o inverno também foi fraco, né? Então a gente deve ter da Praia Grande até Bertioga, deve ter um outono dentro da média, um pouco mais frio do que o ano passado, e com chuva dentro da média também. Lembrando que agora o outono é uma época que a tendência é diminuir um pouquinho a chuva, né? Mas como a Baixada é uma região rica em chuva, né? Não deve faltar chuva na nossa região. Agora, já do litoral sul, aí, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, Vale do Ribeira, como a região mais próxima do Paraná, do sul do Brasil, a previsão dela é igual ao do sul do Brasil. Deve ter um pouco mais de chuva, um pouquinho acima do normal, e também a temperatura também um pouquinho abaixo da média aí, né? Por litoral sul e Vale do Ribeira. Por conta que, assim, a gente trabalha com probabilidade, né? Probabilidade maior. Lógico, né? Tem mudanças, né? Probabilidade maior. E o inverno... Quer dizer que o outono vai ser um pouco mais ameno do que o outono de 2015, que foi muito quente, um pouco mais quente, né? Exatamente. Certo. Mas é lógico, deve ter ainda, até os primeiros 20 dias, ainda um pouco da cara de verão, um ranço de verão aí, né? Certo. Normal, e chuvas fortes ainda pode ter, trovoada, toda essa coisa toda, né? Inclusive está se prevendo aí para os próximos dias aí, algumas chuvas mais volumosas aí. Na Sexta-feira Santa, geralmente sempre chove, né? Sempre chove. Tem ano que é mais camarada, né? Mas como esse ano está começando agora, ainda em março, praticamente nós deixamos o verão um dia desse, né? Dia 20, nós estamos verão, né? Dia 20. Nós estamos outono com cara de verão ainda. Tá na passagem, né? Tá na passagem ainda, né? E o inverno deve ser também dentro da normalidade, um inverno com mais frio do que foi ano passado. O Moisés Fernandes, um abraço para ele, que é comentarista aqui, tá? Audiência qualificada aqui da TV Com, ele pergunta para você o que você acha da greve da Codesave em São Vicente, onde 1.250 pessoas estão paradas e o lixo que está em grande escala nas ruas de São Vicente, da célula máter da nacionalidade, né? Eu politicamente, eu não tenho muita carga para poder passar. O que eu fico muito triste... Ele acho que ele não perguntou na parte política, ele perguntou na parte ecológica, né? Mas de qualquer maneira, você não pode separar a parte política da parte ecológica, está ali. Eu acho que São Vicente sempre foi uma cidade um pouco, assim, esquecida pelo poder público com relação ao lado da estética, da preocupação com o lixo, com as ruas. Mas eu confesso a você, o cidadão também é culpado. Eu acho que o poder público é um reflexo
daquilo que nós, cidadãos, fazemos. Nós temos que ser conscientes da importância que somos numa sociedade. E se tem uma sujeira e espera que a prefeitura venha varrer ou limpar, eu acho que é um erro pensar dessa maneira. Eu acho que cada um no seu espaço deveria cuidar daquele espaço. Lógico que há problema de greve, esse é o lado político, mas de qualquer maneira, nós somos coautores do problema. Isso sem sombra de dúvida. E tem coisas que não podemos tolerar mais, né? Por exemplo, seja o Billy reeleito, seja outro prefeito, por que o teu contato de lixo é dia sim, dia não? Por que não faz igual em Santos, passa todo dia, já que é por tonelagem? Se você põe um saco, no dia seguinte vão ser 2, uma pessoa que mora sozinha, por que não passa todo dia para pegar o lixo? E a população também, não são todos. Tem que entender que não adianta jogar cama, sofá na rua. Por exemplo, aqui o catatreco da Prefeitura de Santos é perfeito. Não é perfeito. Aqui não é tendência a falar, é perfeito. Você liga, marca a data, eles pegam até 10 sacos de entulho, quer dizer, então, por que não se faz o sistema desse São Vicente, que não começa? Ontem eu vi também uma reportagem de São Luís do Maranhão, terra da família Sarney, tem 390 abrigos de lixo, aterros clandestinos, 390, um absurdo, né? Quer dizer, lá no São Luís, uma cidade bonita, no Maranhão e tal, né? Onde é reduto a família Sarney, né? E de repente 390, é um absurdo, né? Então, estamos numa nave espacial chamada Terra, que cada agressão em algum ponto, de alguma maneira, vai chegar a fazer o elo. É uma questão de tempo para acontecer o caos em toda essa nave espacial chamada Terra. Mas eu gostaria, antes de encerrar o programa, eu queria falar... Ainda faltam 3 minutos, né? Segundo o Al Pacino, né? Al Pacino, segundo naquele filme Perfume de Mulher, né? Ah, sim, que ele dança o tango, ele é cego. Ele é cego, foi dançar tango, e a mulher chegou para ele e falou assim, puxa, o meu noivo está vindo, né? E ele falou assim, não tem problema, me dança essa música comigo, mas meu noivo está vindo. Ela falou, mas em 5 minutos nós podemos viver o mundo. Que lindo, é muito interessante. Perfume de Mulher, quem não viu esse filme pode pegar. E como ele está dançando o tango, e nós temos o tango da água, nós queremos expor até a comunidade, chama-se Tango da Água. Muito interessante, uma performance muito interessante. Mas eu queria falar sobre a campanha da fraternidade. Isso. Porque a campanha da fraternidade, as pessoas não entenderam a dimensão da importância de uma mobilização. Entenda-se bem, a campanha da fraternidade ela é ecumênica, então ela é aberta a qualquer religião. A Igreja Católica levantou essa bandeira, mas é aberta a todas as religiões, portanto ela é ecumênica. E como ela é ecumênica, os Amigos da Água estão participando com muita dedicação, e digo a vocês, é uma coisa muito séria, muito importante. A linha de pensamento da campanha da fraternidade deste ano é o saneamento básico como elemento principal, mas não podemos esquecer que se pensa em saneamento básico, você tem que pensar em água. Então a água e o saneamento é todo um todo, né? Está tudo comprometido nisso. Então estamos fazendo parte e estamos abertos a qualquer entidade que queira receber essa nossa doação do conhecimento, colocá-los à disposição, porque é muito importante e a velocidade da informação deve ser muito considerada, pois a cada instante estamos degradando a nossa própria casa, né? Então tudo isso é a essência da campanha da fraternidade. Entenda-se que a campanha da fraternidade, ela todo ano ela é aberta, né? E ela só fecha quando acaba o problema. Portanto, em 2003, não é isso, Rodolfo? 2004, foi da água. Em 2004, a campanha da fraternidade foi água, nós fomos o que sugerimos ao bispo Dom Jaci Braido, na época. Agora Dom Tarcísio está muito entusiasmado, nos apoiou, viu o nosso trabalho. Estamos com as portas abertas na campanha da fraternidade e, mais que isso, estamos com as portas abertas para a sociedade, para nos doarmos. Então, convido a todos aqueles multiplicadores que façam parte dessa campanha, pois ela é ecumênica, não é?
Aí, vereadores da Câmara Municipal de Santos, amigos da água, merece um prêmio, uma medalha e tal. Tanta gente que não significa tanto para a sociedade recebe, muitos valorosos, mas muita gente que não, às vezes não é nem daqui e tal. Você vê, amigos da água está merecendo, como o Palhaço Pudim recebeu outro dia, né? Porque são pessoas daqui que contribuem para a cidade. Então, uma ideia de vocês aí, um vereador homenagear os amigos da água, eles não me pediram nada aqui, porque são pessoas valorosas, que fazem a coisa com amor, né? Queria parabenizar vocês. O João Bernardo, JB, audiência qualificada aqui também da TV Com, mandando um abraço, falando que o programa está muito bom. E o engenheiro Wander Soares também, mandando um abraço para vocês dois. Estamos chegando ao final. Rodolfo, foi um prazer ter você aqui nesse programa, e que vai ser repetido hoje às 11 horas e à meia-noite e meia também, né? Então, queria agradecer, desejar sucesso, que você continue as pesquisas para que a gente possa sempre estar atualizado com a questão do clima e da água. Quando a gente tiver entusiasmo, a gente vai longe, né? A gente gostaria só de dizer uma coisa para o telespectador. Apesar das chuvas na nossa região, está toda normalizada, tem até, às vezes, meses acima do nível normal, tem que se continuar fazendo uso consciente da água. Não pode cochilar. Segundo a Sabesp, houve uma economia na Baixada Santista de 5 milhões e 700 mil litros de água, né? Então a pessoa está economizando, evitando o gasto excessivo também, né? Tal. Mesmo com a boa quantidade de chuvas, é importante economizar água sempre. Quer dizer que está tudo sob controle? A água de cima tem. Tá certo. Agora, a água de baixo a gente tem que cuidar, né? Dessa água que vem lá de cima. Miguel Escandon. Filete, eu queria deixar o meu testemunhal na alegria de ter você como elemento âncora. Não vai falar isso que o Augusto fica com ciúme lá. Não, o Augusto não pode falar. Ciumeiro no Augusto, da minha amiga Fernanda Vanucci. Um abraço a todos. Ele me deu a oportunidade de estar aqui hoje. Não fica elogiando muito, senão daqui a pouco o Augusto manda passar as reprises aqui, entendeu? Então, um abraço a todos, sejamos todos amigos da água, não pela palavra, mas pelas ações. Obrigado a todos. Esse dia, na verdade, não é comemorativo, é refletivo, é para fazer uma reflexão. Vamos encerrar, que a Gisele já está me olhando feio lá de dentro, né? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.